Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Soares, sou sócio do escritório de advogados Ashton Ross Law e estou aqui mais uma vez para falar com vocês um pouco a respeito de alguns assuntos legais, mais precisamente aqueles que são ligados com imigração aqui no Reino Unido. E hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto, diria até de certa forma polêmico. São perguntas que às vezes, questões que eu ouço gente perguntar para mim. Com certeza, acho que a maioria aqui que já lidou com imigração, conhece alguém que lidou, já deve ter escutado coisas nesse sentido. Que é a respeito de false representation ou use of deception. É quando a pessoa tem que responder, né? A gente sabe que tem alguns questionários, aqui no Reino Unido tudo tem formulário. Às vezes tem algumas perguntas que a pessoa não tem que enviar documento, é apenas responder. E a pessoa pergunta, né, o que acontece se eu não responder certo? Se eles vão saber, o que pode vir a acontecer? Enfim, esse eu gostaria de falar mais um pouco hoje. Tá bom? A princípio, o que eu gostaria de dizer, antes de entrar em maiores detalhes, é que, claro, eu sempre oriento as pessoas a responderem e falarem a verdade. Quando a pessoa fala a verdade, ela não tem que esconder. Mesmo que algo dê errado, a pessoa depois ela tem como consertar aquilo. Quando a pessoa ela não fala a verdade, isso pode trazer um problema muito grande. Talvez a pessoa não tenha como resolver. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Isso vai ser mais destacado mais à frente, mas é a primeira coisa que eu gostaria de dizer e já frisar desde o início. Primeiramente, há dois pontos, né? Como é que o governo ele olha essas questões, né? A pessoa passou uma informação que não é correta. Por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo um processo de cidadania, tem que dizer quanto tempo passou fora do Reino Unido. E a pessoa às vezes pode ter passado mais tempo do que devia, né? E a pessoa pode ficar um pouco tentada a não falar a verdade, né? E eu já ouvi perguntas do tipo, e se eu falar, eles vão saber o que pode vir a acontecer, né? Então, quando a pessoa ela não fala a verdade, isso se encaixa em se chama de false representation ou use of deception, né? O que isso quer dizer? É quando a pessoa ela passa uma informação errada e o intuito disso é a pessoa obter uma vantagem. Qual uma vantagem? A pessoa, se for passada a informação certa, a pessoa pode ter o pedido dele negado. E aí, intencionalmente, isso é escondido ou passado uma informação errada. Nesse sentido. Então, é false representation ou use of deception, né? Então, às vezes, se pergunta lá, a pessoa já foi casada antes, às vezes não tem que mostrar o documento, já foi casado, divórcio, e a pessoa não diz quanto tempo passou fora do Reino Unido. Então, existem diversas circunstâncias, né? Durante o pedido, o application form, que a pessoa tem alguns momentos que a pessoa tem que apresentar um documento. Mas tem situações que a pessoa não tem que apresentar um documento, é simplesmente fazer uma declaração. E aí, claro, às vezes, nem sempre, mas muitas vezes eu escuto às vezes clientes, pessoas perguntando, não todos os clientes, evidentemente, mas às vezes tem gente que pergunta, eu passei tanto tempo, por exemplo, esse exemplo da cidadania britânica, passei tanto tempo fora, e se eu não falar, o que vai acontecer? Bom, conforme eu disse, eu não recomendo ninguém a fazer isso primeiro, por não ser correto, não estar falando a verdade, mas a pessoa sempre vai ter um risco. E eu vou explicar o porquê. Nem sempre o governo ele verifica aqui no Reino Unido, eles verificam se as informações eles estão corretas. Nem sempre. Por exemplo, caso de cidadania, nem sempre eles vão verificar o período que a pessoa ficou fora. Se verificarem, a pessoa ele pode, claro, o application vai ser recusado. E aí eu gostaria de fazer um parênteses. Se for uma diferença muito pequena, aí nesse caso não é considerado um false representation. Seria mais um genuine mistake. Por exemplo, a pessoa diz que saiu no dia 15, mas saiu no dia 16. Isso daí não é um false representation. Tem um genuine mistake. Às vezes a pessoa errou uma data ali, mandou uma data aproximada, não foi correta, mas foi aproximada. Isso não, apesar de sempre ser bom a pessoa escrever e explicar isso, mas isso não seria considerado false representation. False representation é quando a pessoa, claro, ele passa algo completamente diferente. Então, por exemplo, a pessoa fez uma viagem de 2 semanas
Quer dizer, a pessoa declara que a viagem foi por 2 semanas, mas não foi de 2 semanas, foi de 8 meses. Você não tem como se confundir 2 semanas com 8 meses. Claro que se a pessoa teve uma viagem de 2 semanas e falou que foi 8 meses, isso não foi um genuine mistake. Isso aí foi false representation, isso aí foi use of deception, tentando enganar. Da mesma forma, por exemplo, que acontece às vezes, a pessoa vai se casar, entra num relacionamento e aí vai no registro civil e fala, eles vão lá perguntar, já foi casada? A pessoa não. Isso não tem como saber se a pessoa já foi casada no Brasil. Eles não vão lá pesquisar. Mas se por algum motivo depois isso vier à tona, aquilo lá pode vir a ser cancelado, anulado. E mês passado, nós tivemos no tribunal, no Appellate Tribunal, aqui no Reino Unido, uma decisão final de uma pessoa que teve a cidadania britânica cancelada justamente por conta disso. E é esse talvez a maior lição que eu gostaria de deixar hoje. Tudo que a pessoa fizer baseado numa informação correta, né? E mais uma vez, informação correta não é assim, passou uma data aproximada de viagem. Quando a pessoa realmente põe ali por exemplo, quem é casado diz que já foi casado, vai casar de novo, diz que nunca foi casado. Ele vai estar constando, o certificado vai dizer que ele é solteiro. Ou, por exemplo, uma pessoa que está fazendo o pedido e a pessoa diz que passou 8 meses, mas falou que foi 8 meses, falou que foi 2 semanas. Isso é deception, não é um errinho, saiu no dia 16, mas foi dia 17. Não isso é genuine mistake, isso daí não iria ser o caso. Mas tudo que for feito baseado em false representation pode vir a cair por terra lá na frente. E é justamente esse caso que aconteceu. Uma pessoa que entrou aqui em 2006, em 2009, se tornou unmarried partner de uma pessoa que era europeia e pôde assim fazer o pedido como partner. Depois de 5 anos, 2014, 2015, obteve a residência permanente, 2018 obteve a cidadania britânica. E aí, essa pessoa tinha um filho fora do país, esse filho foi fazer o pedido, e aí em 2022 veio à tona de que a pessoa, no pedido inicial, quando fez de unmarried partner, a pessoa na realidade estava casada, quando começou a fazer isso, a pessoa estava casada lá no país dele. E a pessoa mentiu, omitiu essa informação, não passou isso para o home office. Então, tudo que a pessoa veio obter depois, residência de 5 anos, residência permanente, cidadania, tudo isso daí por consequência caiu. Porque aquele ato lá no início, ele não poderia ter prosperado. Então, o home office, quando isso veio à tona, o home office cancelou a cidadania, isso foi apelado, foi para o tribunal agora esse ano e teve uma decisão final mês passado. E realmente a pessoa perdeu a cidadania e tudo que a pessoa havia conquistado foi por água abaixo, a pessoa perdeu. Por quê? Porque lá no início havia uma fraude. Lá no início, a pessoa omitiu isso do governo, omitiu do home office, a pessoa era casada quando entrou no unmarried partnership com um europeu aqui no Reino Unido. E tudo por consequência. E aí, voltando isso aqui mais às vezes por casos, né? Claro, não é sempre que a gente escuta, mas uma vez ou outra alguém pergunta, e se eu não falar e que eles vão saber? Eles podem vir a saber, podem não vir a saber. Mas mesmo os que não saibam agora, vamos dizer, o governo não descobre, o home office não descobre, não venha a saber, pedido aprovado. Lá na frente, se isso vier à tona, o que a pessoa ganhou, ele pode vir a perder. E teve uma decisão do Appellate Tribunal mês passado confirmando isso. Então, o que adianta a pessoa às vezes ganha um processo, mas fica numa situação frágil, né? Correndo um risco. Não vale a pena. Eu sempre aconselho primeiramente uma questão de princípio, mas eu acho que não apenas uma questão de princípio, mas também por uma questão de até um pouco de esperteza e inteligência. A pessoa vai ganhar algo que lá na frente a pessoa pode vir a perder, então não aconselho de jeito nenhum. Então esse é o pior problema que uma pessoa que usa false representation ou deception em qualquer application de visto. Não apenas o pedido inicial a pessoa pode ser perdido, mas lá na frente, passar 10 anos, o governo pode aí cancelar tudo que a pessoa vai ganhar posteriormente. Tá bom? Enfim, esse é o ponto que eu gostaria de destacar, a importância de a gente passar as informações corretas, o risco que há de se passar informações falsas, deliberadas, né? False representation, né? Use of deception. Né? E claro, todo o processo está atento, passar as informações corretas para o representante, para que a pessoa não venha ter nenhum problema com isso. Tá bom? Enfim, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje.
Tenha todos aí uma boa tarde, até a próxima vez a gente se encontra. Até logo. So high.